Você já reparou que os piores dias da sua vida quase sempre começam com a sua mente mentindo para você? Ela diz que você não é suficiente, que não vai dar conta, que as coisas estão fora de controle. E o pior, você acredita, mas os estoicos já sabiam disso. Eles não tentavam eliminar a dor. Eles aprendiam a conversar com ela. Enquanto todo mundo entra em desespero, eles faziam o oposto. Observavam, refletiam e então agiam com firmeza. O problema não é o que está acontecendo com você, é o que você está dizendo para si mesmo sobre isso. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E é aí que tudo muda. Porque a maioria das pessoas tenta mudar o mundo ao redor, mas os estoicos sabiam que é muito mais eficiente mudar o mundo aqui dentro. Hoje talvez você esteja passando por um dia difícil. Talvez o caos esteja do lado de fora. Mas o que determina a sua paz é quem está comandando aqui dentro. E aqui vai um erro que quase todo mundo comete. Você pensa que precisa estar bem para agir com força. Mas os estoicos ensinavam o contrário. É justamente nos dias em que você está mal que agir com força tem mais valor. É fácil parecer forte quando tudo está no lugar. Mas quem é você quando tudo desaba? A resposta para essa pergunta constrói o seu destino. Tem uma frase do Epicteto que ninguém presta atenção, mas ela carrega ouro puro. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Olha isso com atenção. Ele não está dizendo para você ignorar a dor, está dizendo para você ser o juiz da dor. Você pode dizer: isso aqui não me destrói, isso aqui me revela. Pensa comigo, o que você diria para um amigo que estivesse no seu lugar agora? Você provavelmente o trataria com compaixão, incentivo e coragem. Mas por que não faz isso com você também? Os estoicos tinham um nome para essa força: autodomínio. E o autodomínio começa com uma simples escolha. Eu não vou ser refém do que sinto, eu vou observar, eu vou decidir. Entender isso muda tudo, porque a maioria das pessoas só reage, mas os fortes observam antes de reagir. E é aí que morre a confusão e nasce a clareza. Talvez o seu mundo esteja gritando, mas você pode escolher ouvir a sua alma. E a alma fala baixo. Por isso, os estoicos valorizavam tanto o silêncio. Não fuja do silêncio. É no silêncio que você encontra as armas para lutar. A verdadeira força não está em levantar peso, está em carregar o peso da vida com dignidade. Não importa o que está te machucando agora. O que importa é o que você vai fazer com isso. Vai deixar te destruir ou vai deixar te moldar? Você não precisa estar motivado. Você precisa estar presente, porque só no presente você tem poder. E é nesse instante, aqui e agora, que você decide ser vítima ou ser estoico. Sabe o que mais enfraquece você nos dias difíceis? Não é o problema, é a comparação. É olhar para o lado e achar que os outros estão lidando melhor do que você. É imaginar que os outros não sentem medo, dor, dúvida. Mas vou te dizer uma verdade estoica que quase ninguém tem coragem de admitir. Todo mundo sangra por dentro. Alguns só aprenderam a andar mesmo sangrando. Os estoicos não queriam parecer fortes. Eles queriam ser fortes. E isso não significa frieza. Significa consciência. Significa saber que a dor faz parte do caminho, mas não define o caminho. Tem gente que no primeiro sinal de dificuldade se entrega. Mas os estoicos faziam o contrário. Quando a dor batia, eles se perguntavam: o que isso veio me ensinar? Porque se a vida te deu um fardo, talvez ela esteja querendo te mostrar que você já tem ombros para carregá-lo. Nos momentos difíceis, a maioria busca distração, rede social, comida, pessoas, qualquer coisa para não encarar o vazio. Mas os estoicos encaravam o vazio de frente.
E sabe o que eles encontravam lá? Dentro, a si mesmos. A parte de você que não depende de nada externo para existir. A parte de você que é sólida, serena, inquebrável. E tem mais. Você já parou para pensar que talvez esse momento difícil não esteja te quebrando? Talvez ele esteja te esculpindo. Como o mármore que resiste ao cinzel, você também está sendo moldado. E toda dor tem uma forma escondida. Ela pode ser o peso ou pode ser a escultura. Só depende de como você escolhe interpretar. Marco Aurélio escreveu: o fogo queima, mas também purifica. Então, será que o que você está passando agora, na verdade, é uma purificação? Será que a dor está tirando de você aquilo que já não serve mais? A pressa, a vaidade, a expectativa, a ilusão de controle? É difícil, claro que é, mas os estoicos não pediam facilidades, eles pediam clareza, eles não perguntavam por que isso está acontecendo comigo. Eles diziam: está acontecendo, e agora eu decido como vou agir. Esse é o ponto de virada, o instante em que você percebe que não precisa lutar contra a tempestade, você precisa andar dentro dela com firmeza, porque ela vai passar. Mas o que você se torna enquanto ela estiver aqui? Isso permanece. Nos dias difíceis, faça como os estoicos. Não corra da dor, não lute contra ela. Use-a, use como combustível, como prova, como treino. Não é o fim. É só mais um degrau, e se você continuar subindo, logo vai enxergar lá de cima, com clareza, o que hoje parece caos. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre a força. Ela não chega com gritos, ela chega no silêncio, quando você decide continuar, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que o mundo diga que já era. Os estoicos sabiam, a verdadeira força não precisa de aplausos. Ela se constrói quando você escolhe não desistir, só porque está difícil. Quando você escolhe manter a calma, mesmo com o coração em pedaços. Quando você escolhe dar um passo, mesmo que ainda esteja com medo. Olha essa frase de Sêneca: às vezes até o viver é um ato de coragem. Respira fundo. Você está vivendo. E isso por si só já é corajoso. Mas tem um erro fatal que a maioria comete nesses dias difíceis: buscar respostas imediatas. Por que isso aconteceu? Quando vai passar? Cadê a solução? E aqui vai a verdade. Dura, mas libertadora. Nem tudo precisa de resposta. Algumas dores não são para entender, são para atravessar. É aí que entra a paciência estoica. Não como resignação, mas como resistência ativa. Enquanto você espera, você se fortalece. Enquanto a tempestade não passa, você constrói abrigo dentro de si. E tem um detalhe que poucos percebem. Você não precisa vencer todos os dias. Tem dias que você só precisa resistir. Tem dias que o seu maior ato de coragem é simplesmente continuar em pé. O mundo te ensina a correr, a conquistar, a vencer sempre. Mas os estoicos te ensinam outra coisa. A dignidade está em aguentar firme, mesmo quando tudo está desmoronando. Epicteto dizia: não busque que as coisas aconteçam como você deseja, deseje que elas aconteçam como acontecem, e você encontrará paz. Essa frase muda tudo, porque você começa a entender que a paz não vem do controle, vem da aceitação. E aceitar não é se render. É se posicionar com firmeza dentro da realidade. Você não precisa lutar contra o que está fora. Lute para manter firme o que está dentro. Se sua mente está serena, então você está vencendo. Mesmo no meio do caos. Mesmo se tudo parece errado. Dias difíceis vêm para testar aquilo que você diz que acredita. Você fala de força, então agora é a hora de ser forte. Você fala de fé, então agora é a hora de confiar. Você fala de resiliência, então agora é a hora de se levantar. Não se preocupe em parecer bem. Se preocupe em estar inteiro, mesmo que por dentro ainda esteja reconstruindo seus pedaços.
Você não é fraco por se sentir mal. Você é forte por continuar mesmo assim. E lembre disso, enquanto muitos estão buscando distração, você está buscando transformação. E isso já te coloca em outro nível. A maioria das pessoas tenta fugir da dor, mas os estoicos faziam o contrário. Eles se aproximavam dela, estudavam, observavam e, mais do que isso, se preparavam para ela antes que ela chegasse. Tem uma prática estoica chamada premeditatio malorum. Significa imaginar com clareza o pior que pode acontecer. Mas por quê? Porque quando você encara o pior com a mente, o real parece menos ameaçador. Você se torna frio na análise e quente na ação. Imagina isso. Você acorda e pensa: hoje talvez eu seja criticado. Hoje talvez algo saia do controle. Hoje talvez o dia seja difícil. E aí quando acontece, você já está pronto. Porque você já passou por isso mentalmente. É como um guerreiro que treina em tempos de paz. Ele não espera a batalha para aprender a lutar. Mas tem um paradoxo aqui que poucos percebem. Ao aceitar a possibilidade do pior, você começa a viver melhor, mais leve, menos ansioso, mais presente. Porque agora você entende. A dor não é uma surpresa, ela é parte da jornada. A maioria pensa que a vida vai melhorar quando tudo estiver certo. Mas os estoicos sabiam. A vida melhora quando a sua mente está certa, mesmo quando tudo parece errado. Marco Aurélio anotava para si mesmo: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. É por isso que dias difíceis não devem ser evitados, devem ser utilizados como uma academia da alma. Cada dificuldade é como um peso que fortalece seus músculos internos. Você pode reclamar do peso, ou pode usar ele para crescer. E tem um erro silencioso que destrói muita gente: esperar por motivação para agir. Nos dias bons vai, nos dias ruins trava. Mas o estoicismo ensina que a ação vem antes do sentimento. Você age com disciplina e a força aparece no caminho. Você se move com firmeza e a clareza surge depois do primeiro passo. Esperar. Sentir-se pronto é perder tempo, porque a maioria nunca se sente realmente pronta. Mas quem age, constrói a prontidão na prática. Então não se iluda esperando o momento certo. Você é o momento certo. E cada dor que você sente hoje está afiando o seu caráter, lapidando sua coragem, purificando sua essência. O mundo externo não vai parar de te testar, mas sua mente pode aprender a não ceder. E essa é a maior liberdade que existe. E há algo que os estoicos sabiam, mas que a maioria de nós ignora. O sofrimento não é opcional, ele faz parte da vida. Mas o quanto ele vai impactar você, isso sim é opcional. Aqui vai o ponto-chave. A maneira como você interpreta o que acontece com você é o que determina o peso da dor. Por exemplo, quando alguém te faz mal, você pode escolher ver isso como um ataque pessoal. Ou você pode ver como uma oportunidade de aprender sobre si mesmo. Quem está no controle? Quem está decidindo a narrativa? Não é o que acontece com você que te define, mas como você decide reagir a isso. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E essa simples mudança de perspectiva é o que pode mudar tudo. Imagina que o mundo está cheio de situações que você não pode controlar. Os outros, o tempo, o acaso. Mas sabe o que você pode controlar? A sua atitude diante disso. Sua capacidade de se manter firme, mesmo no caos. Essa mudança mental é vital, porque em dias difíceis, você não vai ter as condições ideais para agir. Não vai ter o cenário perfeito, mas vai ter você. E quando você internaliza essa verdade, que a verdadeira força está na maneira de reagir, você se torna imbatível. Sabe qual é o erro fatal que muitas pessoas cometem nesses momentos? Elas se agarram a um ideal.
Elas tentam lutar contra o que está acontecendo, desejando que tudo fosse diferente. Mas o mundo não funciona assim. Você não pode forçar as coisas a serem como você quer. Isso não significa que você se conforma com a mediocridade. Significa que você aprende a aceitar o que é, enquanto trabalha para fazer o melhor que pode dentro dessa realidade. Os estoicos não eram pessimistas, eles eram realistas. Eles viam a vida como ela é, imperfeita, mas eles se recusavam a ser arrastados por isso. Eles sabiam que a verdadeira liberdade estava em como se relacionavam com os desafios. Não, no quanto os desafios podiam ser evitados. Sabe aquele momento em que você acha que não vai aguentar mais? Onde o fardo é tão grande que a única coisa que parece possível é desistir. É aí que o estoicismo entra. Em vez de fugir do peso, você o usa para crescer. Você o transforma em combustível para a sua evolução. A chave disso é se perguntar: o que essa situação está me ensinando? Porque se você for capaz de aprender com ela, você nunca mais será a mesma pessoa. Você vai se fortalecer, crescer e desenvolver uma resistência que nunca imaginou ser possível. Portanto, no fundo, os dias difíceis não são uma maldição. São um presente, uma oportunidade de se tornar alguém melhor. E o mais surpreendente é que quando você abraça isso, a dor perde seu poder sobre você. Ela já não te domina. Você a domina. Você já parou para pensar no que realmente significa resiliência? A maioria vê a resiliência como uma questão de não cair. Mas os estoicos sabiam que a verdadeira resiliência não é sobre não cair, é sobre levantar-se todas as vezes que você cai. Parece simples, não é? Mas aqui vai a grande sacada. A resiliência não é uma habilidade, é um modo de vida. Ela é cultivada em cada pequena escolha que você faz, em como você reage aos desafios diários, em como lida com o que você não pode controlar. Os antigos estoicos nos ensinaram que a dor não é uma sentença. Ela não é um fim, ela é um professor. E a pergunta que você precisa se fazer é: o que essa dor pode me ensinar? A dor é difícil, sim, mas não a evite. Aprenda com ela. Deixe-a moldar você em vez de quebrar você. Uma verdade que muitos ignoram é que o sofrimento é inevitável. Mas o quanto ele vai nos afetar depende da nossa mente. Imagina que, em vez de ver as dificuldades como um obstáculo, você começa a vê-las como uma oportunidade para testar sua coragem. E se, ao invés de se abalar, você usasse as dificuldades como um reflexo do que você tem de mais forte? Não são os desafios que vão te derrubar, mas a sua reação a eles. Veja a sabedoria em uma frase de Sêneca. Não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. A vida é longa, mas se vivemos de forma errada, ela é curta. E eu te pergunto, quantas vezes você já passou por dificuldades e não aprendeu nada com elas? Os estoicos ensinaram a arte de enfrentar as adversidades com dignidade. Você não precisa ser imune ao sofrimento. Você só precisa aprender a se manter firme nele. Aqui está o segredo. Nos dias difíceis, a resistência verdadeira não vem de uma luta cega contra a dor. Ela vem da aceitação de que a dor faz parte da jornada. Você não está sozinho nesse processo. A natureza, por exemplo, não escolhe quando o sol vai brilhar. Mas ela sabe que o ciclo da vida é feito de momentos de brilho e momentos de escuridão. E isso não a impede de continuar sua jornada. Cada desafio que você enfrenta é como um inverno rigoroso, mas é no inverno que as sementes se preparam para a primavera. A verdadeira resiliência é quando você aceita a dor como parte de sua evolução. Quando você entende que sem ela, você não teria se tornado a pessoa mais forte, mais sábia e mais preparada que você está se tornando. Então, ao invés de fugir da dor, pergunte-se: como posso usá-la a meu favor? Porque a grandeza não vem sem sofrimento. A grandeza nasce do sofrimento que você escolhe superar. Você já pensou sobre o que significa ser verdadeiramente
Fiel a si mesmo. Nos dias difíceis, a tentação de se perder em expectativas externas é grande. Todo mundo tem uma opinião sobre como você deveria agir, o que você deveria fazer e quem você deveria ser. E você começa a se perguntar: será que estou no caminho certo? Mas aí entra o ensinamento estoico. A única pessoa que você precisa ser fiel é a você mesmo. Não ao que a sociedade diz, não ao que os outros esperam de você, não à imagem que as pessoas tentam projetar sobre sua vida. A verdadeira liberdade está em saber quem você é e agir de acordo com isso, independente do caos externo. Nos momentos difíceis, é fácil se perder. É fácil começar a buscar uma solução rápida ou buscar aprovação fora de si. Mas o estoicismo ensina que quando você fica tão focado no que é externo, você perde o controle sobre o único terreno que você pode governar, a sua própria mente. Sêneca escreveu: a maior parte do que nos incomoda é o que vem de fora de nós, o que acontece ao nosso redor, mas a verdadeira paz vem de dentro. Isso significa que quando você enfrenta dificuldades, a primeira coisa que você deve fazer é olhar para dentro. A resposta não está no que está acontecendo ao seu redor, está dentro de você. A verdadeira pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? Mas sim: como isso pode me ajudar a ser mais forte, mais sábio e mais fiel a mim mesmo? Porque aqui está o ponto crucial. As dificuldades externas não têm poder sobre você, a menos que você permita. Eu sei que a tentação de reagir, de ceder à pressão, de se distrair com tudo o que está acontecendo, a sua revolta pode ser esmagadora. Mas sempre lembre-se, você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como se comporta. E isso nos leva a um grande erro que muitas pessoas cometem sem perceber. Elas deixam que os outros moldem sua jornada. Quando você se perde na opinião dos outros, perde o controle de sua própria vida. Você começa a agir não pelo que você acredita ser certo, mas pelo que os outros dizem que é certo. E isso, meus amigos, é o caminho para o desespero. A chave aqui é a autenticidade. Nos momentos difíceis, seja você mesmo. Não seja influenciado pelo caos externo. A verdadeira força está na constância da sua alma, não nas marés da opinião alheia, e isso pode ser difícil. Mas é isso que distingue os grandes líderes, filósofos e pessoas de sucesso. Eles não se deixam moldar pelas expectativas dos outros. Eles seguem a sua própria verdade. E quando você segue sua verdade, você começa a perceber que as dificuldades externas começam a perder sua força, porque o que realmente importa não é o que acontece fora de você, mas a pessoa em quem você se torna ao enfrentar esses desafios. Em momentos de crise, o que é realmente necessário para encontrar a paz interior? Muitas vezes, a busca incessante por respostas externas nos desvia do que realmente importa. A paz interior não vem de fora, ela vem de dentro. Mas aqui está o grande segredo que poucas pessoas entendem. A paz não é a ausência de problemas. Ela é a capacidade de manter a calma, mesmo no meio da tempestade. Os estoicos tinham uma visão clara sobre isso. Eles não viam a vida como algo a ser conquistado sem dificuldades. Pelo contrário, eles acreditavam que a verdadeira paz vem da capacidade de enfrentar a adversidade de forma serena. Parece contraditório, não é? Como podemos encontrar paz em meio ao caos? Aqui está o ponto crucial. Paz interior não é uma condição passiva, ela é ativa. Ela exige prática, consciência e, acima de tudo, escolha. A escolha de não ser abalado pelas circunstâncias. A escolha de manter a mente estável, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. E essa escolha não é fácil. Ela exige vigilância constante sobre o que está dentro de você. Epicteto, um dos maiores mestres estoicos, dizia:
Não procure que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como eles acontecem. Isso não significa resignação. Não significa que você deve simplesmente aceitar tudo sem lutar. Significa apenas que, quando algo acontece fora do seu controle, você deve aprender a lidar com isso da maneira mais serena possível. E isso é libertador. Quando você deixa de tentar controlar tudo ao seu redor, quando você para de reagir com raiva, medo ou frustração, você começa a encontrar paz nas pequenas coisas. Você começa a perceber que a verdadeira paz não está no que acontece, mas em como você responde a isso. E sabe qual é o erro fatal que muitas pessoas cometem quando enfrentam dificuldades? Elas tentam mudar tudo à sua volta, esperando que isso resolva o problema. Elas pensam, se eu mudar esse cenário, essa situação, essa pessoa, aí sim terei paz. Mas a realidade é muito mais simples. Você não pode mudar o mundo ao seu redor, mas pode mudar como reage a ele. Isso, meus amigos, é uma habilidade poderosa. A habilidade de manter sua paz interna independentemente do que acontece no mundo exterior. Lembre-se do que os estoicos ensinavam. Não é o que acontece, mas como você escolhe se relacionar com isso, que define seu estado interior. Então, a pergunta que você deve se fazer nos dias difíceis é: estou permitindo que as circunstâncias externas me dominem ou estou mantendo minha paz interior independente do que aconteça? E a resposta a essa pergunta pode ser a chave para transformar a sua vida. Você já pensou sobre o verdadeiro poder da disciplina? Muitas vezes, quando enfrentamos dias difíceis, a tentação de desistir ou de buscar soluções rápidas é muito grande. Mas o segredo que os estoicos nos ensinam é simples, mas profundo. A disciplina é o que nos mantém firmes quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar. Em momentos de crise, a nossa capacidade de agir com disciplina se torna a nossa maior aliada. Disciplina não é sobre fazer o que é fácil ou agradável. É sobre fazer o que é necessário, mesmo quando não temos vontade. E é essa constância que separa os que se levantam e os que ficam caídos. Os grandes estoicos, como Marcos Aurélio, praticavam a disciplina todos os dias, mesmo quando eram imperadores poderosos, com grandes responsabilidades e pressões externas. Eles entendiam que a verdadeira força não vinha de suas habilidades externas, mas da força interior cultivada pela prática diária da disciplina. Aqui está um erro que muitas pessoas cometem. Elas acham que podem conquistar grandes coisas sem disciplina. Elas se concentram demais nas metas e resultados, esquecendo o que é realmente necessário para alcançá-los. Se você realmente quer superar qualquer desafio, o primeiro passo é ser disciplinado nas pequenas coisas, porque é no dia a dia, nas pequenas escolhas, que a verdadeira grandeza é construída. Você pode estar enfrentando dificuldades imensas, mas se tiver a disciplina de continuar dando um passo à frente a cada dia, eventualmente você verá os resultados. Você já percebeu como a falta de disciplina pode nos arrastar para o fundo nos momentos difíceis? Quando a disciplina é fraca, até as menores dificuldades se tornam montanhas intransponíveis. E a sensação de impotência cresce, criando um ciclo vicioso de desespero. Mas aqui está o segredo que os estoicos nos deixaram. A disciplina não é uma restrição, é uma liberdade. Ela nos liberta da escravidão das emoções e das distrações externas. Nos dias difíceis, a disciplina vai te manter no jogo. Ela vai te impedir de desistir. Ela vai te dar a força de continuar, mesmo quando tudo dentro de você disser para parar. E você pode se perguntar: como posso ser mais disciplinado, especialmente quando me sinto desmotivado? A resposta
está em começar com pequenos hábitos diários. A disciplina não exige grandes ações de uma vez, mas um compromisso diário com o que é importante. Se você manter esse compromisso com os pequenos hábitos, mesmo quando não tiver vontade, estará aos poucos moldando uma versão mais forte de si mesmo. Lembre-se de que a disciplina não é sobre ser perfeito. Ela é sobre continuar em frente, mesmo nos dias em que não parece haver forças. Se você for disciplinado todos os dias, mesmo quando o mundo estiver desmoronando, você se verá mais forte, mais resiliente e mais capaz de lidar com qualquer desafio que apareça. Em meio ao caos, você já parou para pensar que os desafios que você enfrenta podem ser as maiores oportunidades de crescimento? Quando as coisas ficam difíceis, a tendência natural é querer fugir ou evitar o sofrimento. Mas os grandes filósofos estoicos nos ensinam que o sofrimento pode ser o maior. Professor, cada desafio, cada obstáculo, cada momento de dor pode ser uma oportunidade disfarçada para se tornar uma versão melhor de si mesmo. Sêneca dizia que as dificuldades são os mestres do caráter. O que ele queria nos ensinar com isso é que o que realmente nos forma não são os momentos fáceis, mas como escolhemos reagir quando as coisas não vão como planejado. Imagine um ferro sendo moldado pelo fogo. Ele precisa passar pelo calor intenso para se tornar forte, afiado, útil. Da mesma forma, nós também somos moldados pelos desafios que enfrentamos. Mas aqui está o ponto crucial que muitos falham em perceber. O desafio em si não define quem você é, mas a maneira como você reage a ele é que define. Quando você se permite ser consumido pela frustração, pela raiva ou pelo medo, você está deixando o desafio vencer. Mas quando você encara esse desafio como uma oportunidade para crescer, você está transformando o problema em poder. Você já percebeu como pessoas que passaram por adversidades intensas frequentemente se tornam mais fortes e mais sábias? É porque elas entenderam que, por mais difícil que seja, cada desafio traz consigo uma lição valiosa. E agora, a pergunta que você deve se fazer: como estou vendo o meu desafio atual? Como uma ameaça ou como uma chance de crescimento? Aqui está o segredo escondido que pode mudar tudo. A forma como você escolhe ver os obstáculos determina o impacto deles em sua vida. Nos momentos difíceis, a forma de superar não é ignorando o problema, mas mudando sua perspectiva sobre ele. Você pode até não conseguir controlar o que acontece, mas pode controlar como responde a isso. Agora, eu quero que você faça algo. Comente: eu melhoro todos os dias. Se você acredita que cada dificuldade que você enfrenta te torna mais forte. Compartilhe nos comentários sua experiência e me diga como você tem transformado os desafios em oportunidades para crescer. Lembre-se, a mudança começa dentro de você e juntos podemos inspirar mais pessoas a ver os desafios de uma forma mais positiva e transformadora.